Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então agora analisar aqui a matriz do Leonardo, que fez essa bonequinha simpática aí com esse coelhinho para a gente analisar e bordou essa lindeza aqui para a gente estudar a foto da amostra. Então, temos aqui essa matriz, toda com contorninho em preto em toda ela, bem como no coelhinho, nas florzinhas também. Pelo que parece, o Leonardo usou contorno inteligente, que a gente ensina lá no curso, e agora a gente vai... Ficou bem bonita, né? Trabalhou os cabelinhos dela separado aqui, usando ponto cheio, com divisão automática, para dar esse relevo, né, em cada mechinha, né? Então ele teve o cuidado de fazer cada mecha dessa, me parece que um objeto, e aí fez os lacinhos em azuis, bem como os lacinhos do cabelo, bem como esse lacinho aqui do pescoço, a roupinha dela em tons de rosa, usou tatame na parte maior do corpo, e no babadinho aqui do vestido dela ele trabalhou com ponto cheio, então foi bem assertivo a escolha desses pontos, na minha opinião, assim como ele também escolheu sabiamente os pontos aqui do coelhinho. Então, tatame no corpinho do coelho, na parte interna da orelhinha, me parece que ele usou a divisão automática para o ponto cheio, e no contorninho externo aqui da orelhinha, ele usou o ponto cheio unicamente, assim como também ele usou ponto cheio no detalhezinho aqui do pezinho do coelho, bem como nas folhinhas também, nas flores aqui todas, ele me parece que trabalhou com ponto cheio. E legal, assim, a matriz, o bordado deu certo, não teve desencaixe, mesmo que Leonardo bordou diretamente no tecido ali, a gente não está vendo nada de defeito, com exceção desse detalhezinho aqui, que me parece que ficou um pouco fora de contexto, né? A gente tem uma parte azul que deveria ser é, só do laço, né? Não, esse azul não deveria vir por cima do cabelo, uma vez que o contorno que faz a delineação aqui do cabelo, ele não deveria ter azul, porque aqui é como se fosse realmente o cabelo na frente do lacinho. Então a gente vai analisar isso aqui, esse detalhezinho na programação, coisa bem pouca, porque todos os outros estão certinho. Só isso aqui que me soou um pouco estranho, né? Porque parece que o azul foi feito fora do momento ali, né? Ficou um pedacinho azul por cima do cabelinho, mas é detalhe bem pequeno. E no mais, o desenho está perfeito, os contornos todos devidamente encaixados, ó, tanto nos detalhes menores, nos pontos menores, como nos objetos maiores, como do tatame da roupinha, no roxinho, o próprio cabelo, que leva bastante ponto, e mesmo assim teve uma perfeita aplicação. Então, essa é a frente do bordado. Ficou legal, ó, não repuxou o tecido, isso mostra que a regulagem de ponto da máquina de bordado Leonardo estava ok, bem como a programação que ele criou também me parece que está bem certinha. Analisando agora o avesso, aqui dá para perceber que ele bordou com não é uma entretela, me parece que é um TNT mais encorpado, né? A gente não recomenda o uso de TNT quando é aqueles TNT de festa, aqueles TNT bem fininho, aqueles não. Agora, já esses TNT mais grossinhos, eles podem sim substituir o uso da entretela, uma vez que eles têm um rasgo impossível, né? Porque você precisa cortar o TNT com auxílio de uma tesoura, ele não se rasga tão facilmente como uma entretela de rasgo fácil, e, consecutivamente, isso traz uma estrutura maior para bordar. Então, muitas vezes, o TNT mais grossinho, ele é até melhor para bordar, né, desenhos trabalhados assim, até mesmo mais do que a entretela de rasgo fácil. Então, beleza, esse é o resultado do bordado. O avesso também está bem feitinho, não parece que tem acúmulo de pontos em absolutamente nenhuma parte do desenho. Dá para a gente perceber isso mesmo não tendo bordado em mãos, né? Pela foto a gente consegue perceber que não tem acúmulo de pontos nem nos olhos, objetos pequenos, contornos, está tudo bem suave. Eu percebo que ao toque das mãos, mesmo não tendo bordado em mãos, dá para perceber que ele está bem suave. E agora a gente vai compartilhar a tela da programação aqui no Wilcom para a gente ver como o Leonardo fez essa programação para a gente possivelmente contribuir com alguma coisa, né, a nível de melhorias, né? Vamos ver aqui como ficou. Obviamente, eu vou sugerir melhorias se elas fizerem sentido.
porque tem algumas circunstâncias onde o aluno faz o desenho tão bem feito, que fica melhor do que os meus. Aí eu não tenho por que recomendar nenhuma melhoria. Então, vamos ver se não é o caso aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela do Wilcon para a gente estudar juntos esse desenho aqui que é do Leonardo. Então, está aí na tela do software. Lembrando que eu estou usando aqui o software Wilcon Embroidery Studio, na versão 4.5. E a gente vai fazer a análise desse bordado, exatamente como dessa matriz, né? Exatamente como o Leonardo já programou. Então, vamos lá, fazer uma visão geral aqui do produto, como a gente gosta de fazer no início de cada aula. Então, Ctrl A para selecionar todos os elementos dessa matriz e vamos fazer um reconhecimento geral. Essa matriz está com 11 cores, como a gente pode ver aqui na lista de cores objetos aqui, 11 trocas de cores, né? Tamanho está com 11,8 centímetros de altura por 9,5 de largura, então é um bordado relativamente pequeno, né? E ele está com 18.900 pontos. Essa é a quantidade total de pontos desse desenho que o Leonardo programou, né? Como a gente viu, o desenho está perfeitinho, então a gente vai direto no ponto ali mais crítico que a gente observou na foto do bordado, que é essa partezinha aqui, ó, onde o lacinho está bordando realmente. Na verdade, não é que o lacinho está bordando no momento errado, é o formato do objeto do lacinho que precisa de um detalhezinho, precisa de um ajuste. Então, o que a gente vai fazer? Fazer com que esse lacinho respeite o limite dele, né? O limite do desenho em relação a ele em si. Então, para isso, a gente vai literalmente pegar o objeto em questão aqui, que é esse objeto que está mostrando na tela para você, e a gente vai fazer pequenas edições. Para isso, eu vou usar a ferramenta do próprio Wilcon, ferramenta Remodelar, que é essa ferramenta aqui do cantinho, fica abaixo da ferramenta de seleção, e a gente vai clicar uma vez no objeto e a gente vai conseguir, olha, definir alguns ajustes para esse objeto, de modo que a gente vai delimitar a área de preenchimento dos pontos desse objeto em questão, fazendo com que ele respeite esse traçado aqui pretinho, esse contorno pretinho, que é a área delineada, assim, mais especificamente para abordar o contorno do cabelinho, tá? Então, exatamente é isso, a correção para esse desenho. A princípio, que eu encontrei aqui, né, para corrigir, foi isso. Mas, como a gente já está com a matriz aberta na tela, vamos analisar cada parte, cada elemento da programação para saber se realmente vai se resumir a recomendação apenas nesse caso aqui, né? Ou se a gente vai ter mais alguma recomendação a dar para o Leonardo. Então, vamos olhar por cor para a gente entender cada uma das cores do desenho. Então, para começar, a gente tem aqui a cor rosa, que borda, né, a roupinha da menina, tanto a parte de baixo do vestido quanto a parte de cima. Nenhuma recomendação a dar com relação a esse aspecto, tá perfeito. Daí a gente vai para a segunda cor, que é a parte azulzinha aqui, que também vai bordar elementos importantes ali que fazem parte do vestidinho dela. E aqui o Leonardo, sabiamente, alguns objetos menores, ele já preferiu trabalhar com ponto cheio, em vez de trabalhar com tatame. Isso é importante, porque os objetos pequenininhos demais, é melhor que sejam feitos em ponto cheio. Tá? Próxima cor aqui é o begezinho, que tudo indica que é o coelhinho. Então, aqui também, ele foi bem feliz na escolha, como eu já tinha falado anteriormente, nos tipos de pontos para cada um dos objetos. Então, trabalhou os detalhes da orelhinha em ponto cheio, corpinho em tatame. Também não tem motivo para a gente recomendar nenhuma alteração nesse aspecto. Vamos, então, para a próxima cor. No caso desse desenho, a gente vai analisar cada uma das cores em si, para a gente ver. Aqui é o narizinho do coelhinho, então está tudo certo com o narizinho. Assim, por uma questão visual, eu achei o narizinho um pouco grande, talvez tenha ficado exagerado, não que isso é um problema, mas visualmente falando na arte, não me ficou muito, não ficou muito harmônico, né? Esse narizinho tão grande. Eu optaria por fazer o narizinho um pouquinho menor, para ele ficar com um aspecto mais dócil. Ele ficou com o narizinho meio avantajado para esse coelhinho. Não é a proposta do desenho, pelo menos não visualmente falando. Então, seria essa a indicação com relação a esse objeto. Bom, próximo objeto que vai ser, os próximos objetos, né, a próxima cor que vai ser bordada são os objetos inerentes aqui ao corpinho dela, né, os membros e a cabeça dela, tatame também, bem como os detalhezinhos aqui que fazem acabamento em volta do vestidinho. Ele colocou em ponto cheio, com um espaçamento bem alto,
para dar realmente a sensação de um detalhe, como se fosse um sombreado, um babadinho em volta do vestido, que ficou bem da hora. Também não vou recomendar a substituição não, porque está bem bonito. E agora a próxima cor, que é o azul, que vai fazer o conjunto do lacinho. Então, da mesma forma, o Leonardo foi muito esperto aqui, colocou tatame no lacinho, na detalhezinho do acabamento do laço, que seria o nozinho, ele botou em ponto cheio, e os acabamentozinhos da parte de baixo do lacinho ele botou em ponto cheio também, porém com divisão automática. Ficou legal. Na prática, a gente viu que ficou legal. Na parte inferior dos pezinhos, ele colocou em tatame e os objetos menores de maneira bem assertiva também em ponto cheio. Então, também nenhuma alteração a recomendar nessa cor. Nessa cor branca aqui, ele fez vários objetos, né? Ele fez as flores, fez o babadinho do vestido, que também ficou show de bola, gostei demais. O babadinho do vestido em ponto cheio ficou bem estratégico. E aqui ele fez as pétalas dessas flores, que aí eu vou indicar aqui não é uma, eu vou chamar de melhoria, não é um conserto, porque isso aqui não está errado, tá, Leonardo? Isso aqui não está errado, não está com defeito. Mas para uma interpretação melhor, seguindo tudo que você já fez no desenho, eu manteria o ponto cheio, porém eu tiraria a divisão automática. Para quê? Para as pétalas ficarem mais aguçadas, mais agressivas, mais aparentes, né? Então eu faria exatamente isso. Como você já trabalhou ponto cheio, eu só vou tirar aqui a divisão automática para ele não dar essa costura no meio da pétala, para ele fazer a pétala cheinha, toda cheinha, né? Para não costurar no meio, para ela ficar mais volumosa. E exatamente pela mesma razão qual você fez a aplicação desse mesmo conceito, ou seja, ponto cheio, sem divisão automática, tanto no babadinho do vestido, quanto também nesses elementos aqui. Então, por essa mesma razão, eu vou sugerir a aplicação, a remoção da divisão automática. E aí a gente vai perceber, olha, que ficou mais evidente, né? Se eu der um Ctrl Z, se eu der um Ctrl Z, a gente vai ver que nesse momento a gente tem a primeira versão, que é a versão que o Leonardo trouxe, com uma divisão automática aplicada nas pétalas. Como as pétalas são de fato muito pequenininhas, eu recomendei que ele fizesse a remoção dessa divisão automática, de modo que agora a gente vai ter as pétalas mais volumosas, olha como elas aparecem mais. Isso na tela do próprio programa Wilcon, né? Na hora de bordar, isso vai ser ainda mais evidente, né? Essas pétalas elas vão ficar mais volumosas, uma vez que o ponto cheio ele borda só nas extremidades do objeto e não no meio, tá? Com a divisão automática, obviamente, desligada, que é o que a gente fez. Então, beleza, essa seria a indicação para essa cor. Próxima cor são os objetos em amarelo, não vou recomendar alteração nenhuma, até porque ficou muito perfeito, inclusive essa divisão que eu havia observado e pontuado para você enquanto a gente estava analisando a foto do bordado, eu já tinha percebido que você teve, né, o cuidado de fazer cada mechinha do cabelo separado, todos eles com o mesmo tipo de ponto. Aí sim aplicou a divisão automática, que deu esse efeito de irregularidade na textura do cabelo, mas o grande X da questão aqui que você trabalhou muito bem foi separar esse cabelo, cada mechinha em um objeto avulso, o que deu essa característica da gente perceber essas mechinhas aqui de maneira bem individual. Então, sem nenhuma alteração a recomendar nesse caso, porque ficou muito da hora. Seria exatamente essa a minha melhor interpretação para esse cabelinho dessa menina. Beleza, agora a próxima cor é o branco, que vai fazer ali os lacinhos, que você usou ponto cheio também, porém com divisão automática, também ficou legal. A gente percebeu no bordado que ficou bem bonito, então também não tem por que sugerir nenhuma alteração. Próxima cor, penúltima cor no caso, a gente está aqui com os detalhezinhos do coelhinho. Então, parte interna do coelhinho ali, em begezinho, também padrão, seguindo o mesmo raciocínio de todo o desenho, vamos manter. E por último, a cor preto, que é o contorninho, que aqui sim a gente vai analisar se você seguiu fielmente o deverzinho de casa que a gente ensina lá no curso, que a gente chama de contorno inteligente, que é a forma com que nós usamos para poder fazer o contorno de modo que o contorno fique todo com uma espessura uniforme, tá? Sem ficar cortando fio toda hora ou sem fazer saltos exagerados, de modo que a pessoa, depois que bordar, tem que ficar limpando com a rematadeira na mão, ou até mesmo ficar cortando o fio automaticamente pela própria máquina de bordar, que a gente sabe que é um atraso, costuma dar problema na faca de corte na máquina. Então, o indicado realmente é introduzir a técnica de contorno inteligente no contorno do bordado, para que tenhamos um contorno todo na mesma espessura, todo uniforme, e também a gente reduz aí significativamente a quantidade de corte de fio
dentro do processo de costura do contorno. E como a gente pode observar, a gente está com mostrar conectores ativado, mostrar função aqui, ó, ativado também, de modo que quando mostrar função está habilitado, ele mostra os trims, né, que são os cortes, ó, esses triângulozinhos representados na minha tela, são exatamente os cortes que, obviamente, o desenho vai ter que ter alguns cortes, e aqui o Leonardo preferiu manter alguns cortes em objetos que são realizados separados do conjunto, então o conjunto de olhinhos, né, só corta uma vez para fazê-los. Essa sobrancelha, o fio ele é recortado, porque ele está distante do grupo principal dos cabelinhos ali do contorno, bem como a boquinha, tá um objeto separado, o nariz, os dois olhinhos aqui, bem como a boquinha do coelhinho, também estão objetos separados. Nesse cenário, a gente recomenda executar o corte e ou arremate de fio na mão, através da arrematadeira, porque os objetos eles estão, de fato, não estão conectados tão próximos o suficiente do contorno. Então, quer queira, quer não, vai precisar ter um arremate ali, nem que seja um salto para arrematar na mão. Já todo o resto do desenho, Leonardo foi perito, né? Fez a aplicação correta, totalmente assertiva, na hora de programar todos os contornos, de modo que a gente está construindo. Eu vou colocar, inclusive, para a gente percorrer, eu vou mudar a cor desse contorno aqui, vou colocar rosinha, e vou usar aqui, deixa eu mudar também a cor do meu fundo da minha área de trabalho aqui, só para a gente conseguir enxergar melhor. Não, acho que aqui vai ficar legal. E a gente vai conseguir fazer na mão aqui a aplicação. Deixa eu colocar uma outra cor que ainda não ficou legal. Vou colocar uma cor bem agressiva, pronto, verde, para a gente conseguir enxergar a aplicação exatamente desse contorno que o Leonardo fez, usando aqui a ferramenta de percurso manual, né? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no percurso de 10 em 10 pontos, vou segurar o mouse de modo que ele vai começar a costurar, olha, começou a costurar os objetos do contorno da última cor. Então, vamos lá, clicar com o botão direito do mouse, ele vai percorrendo bem rápido, por sinal. Então, ele está realizando, olha, realizou alguns cortes de fio onde eram necessários, e agora ele está criando os outros demais contornos, todos sem sequer um corte de fio. E a gente consegue perceber isso à medida que a máquina vai costurando. Aqui a gente está simulando, obviamente, essa costura no Wilcon Embroidery Studio, e a gente consegue perceber que o desenho é todo bordado, conectado aos contornos, com alguns poucos elementos de corte, como eu já tinha falado, e a parte principal, vamos dizer aí que 95% do desenho é bordado sem nenhum corte de fio. E de modo que, quando finalizar a costura, como inclusive a gente viu na foto do bordado ainda pouco, quando a gente analisou, que os contornos eles foram feitos todos na mesma espessura, ou seja, a mesma quantidade de fios que passam em determinado objeto também passa nos demais objetos. E aí, por conta disso, a gente tem uma perfeição, uma obra-prima aqui, com o nome de matriz de bordado, bem feita aí pelo Leonardo. Então, basicamente, Leonardo, a única recomendação desse desenho, para contribuir aí, é, de fato, esse desenho, esse detalhezinho do laço que a gente percebeu, e também os detalhezinhos ali das pétalas que a gente recomendou ali tirar de visão automática. E só, que passar disso é invenção de moda da minha parte, tá de parabéns. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que, na minha opinião, é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!